Meu nome é Leila e a minha vida é como um tapete tecido de momentos alegres e trágicos. Quando fiz 38 anos, apercebi-me de que o verdadeiro amor pode não só elevar, mas também mergulhar na escuridão da desilusão. O meu filho Leon tem agora 19 anos e, sempre que olho para ele, vejo o reflexo de um homem que partiu demasiado cedo, o meu marido. Ele era o homem da minha vida, e a sua perda deixou-me um vazio completamente cheio de recordações. Depois da sua morte num terrível acidente, o mundo à minha volta tornou-se cinzento e sombrio. Fiquei sozinha na nossa pequena cidade, cheia de recordações da felicidade que se vivia entre as paredes da nossa casa. Leon, que nunca tinha visto seu pai, tornou-se a minha única fonte de luz. Nós os dois lutamos contra a solidão e, todas as noites, enquanto o embalava para dormir, apercebi-me de que havia um laço inquebrável entre nós. Leon estava a crescer demasiado depressa e, em cada nova etapa da sua vida, eu sentia que ele se tinha tornado não só meu filho, mas um verdadeiro homem pronto para me apoiar. Era um jovem diabolicamente bonito, com um cabelo castanho espesso que lhe caía sobre os ombros largos e olhos que ardiam com um fogo de ousadia e ternura ao mesmo tempo. Mais do que uma vez, dei por mim a pensar que olhava para ele não apenas como um filho, mas como um homem que podia ser a minha rocha ou meu amigo em qualquer altura. Ninguém sabe dizer exatamente como é que a nossa ligação mudou. Começou com o calor e a compreensão que faltavam sempre após uma perda. Com o passar dos anos, os nossos rituais matinais, quando me aconchegava a ele e ele me abraçava de volta, tornaram-se cada vez mais íntimos. Uma manhã, quando me sentei na beira da cama dele, sentindo seu cheiro fresco, ocorreu-me que aquele rapaz com quem tinha passado a minha vida se tinha tornado um homem adulto. Era uma noite de verão, quando as estrelas se agitavam no céu. Estávamos sentados no telhado da nossa casa, o castelo embrulhado num xadrez que nos abraçava com força. Estávamos a olhar para a lua, a sua luz como uma corrente de prata que se espalhava pelo horizonte, e naquele momento senti como se todo o universo nos estivesse a observar. Leon, estou a ver que há algo mais entre nós, disse eu, com o coração a bater de emoção. Ele virou-se para mim, e nos seus olhos vi o reflexo dos meus próprios medos e esperanças. Mãe, eu também o sinto. É como se fosse algo mágico que nos liga, mas eu nunca te quis perder, disse ele suavemente, e havia tanta sinceridade na sua voz. Os nossos corações batiam em uníssono, e eu sabia que este momento nunca seria apagado das nossas memórias. O Leon estendeu-me a mão e o seu toque foi tão suave, tão cheio de amor e carinho. Naquele instante, todas as minhas preocupações e medos se dissolveram. Abracei-o, e o seu hálito era tão quente como uma noite de primavera. Por que é que não nos permitimos este amor? Sussurrei, apertando a sua mão na minha, incapaz de acalmar o meu coração ansioso. À medida que o verão avançava, os dias transformavam-se em passeios ao fim da tarde na praia, onde partilhávamos todas as nossas experiências sob a luz suave do pôr do sol. Falamos de sonhos, de medos e de um futuro que, como uma fábula, se tornou realidade. Por vezes, ao olhar para ele, pensava que não via apenas um filho, mas um verdadeiro homem, pronto a partilhar tudo comigo, alegrias e tristezas. Num desses fins de tarde memoráveis, estávamos sentados na areia, a ver as ondas a rolar. O sol ocupava o horizonte, colorindo o céu de laranja e cor-de-rosa. Sabes, Leon, o amor não é apenas uma emoção. É todo um universo cheio de mistérios e descobertas, disse eu, pensando no caminho que já tínhamos percorrido juntos. Ele olhou para mim, os seus olhos brilhavam como duas estrelas. Quero fazer parte deste universo, mãe. Quero estar contigo, em qualquer papel, em qualquer forma, respondeu. Senti a alegria correr-me nas veias e, naquele instante, percebi, ele era minha salvação. Abracei-o e esse momento refletiu a beleza da nossa relação. Desde então, uma nova música tem tocado na nossa casa, a melodia do amor e da compreensão. Tornamo-nos não apenas mãe e filho, mas verdadeiros aliados, prontos a enfrentar juntos as tempestades da vida. As nossas audiências nocturnas transformaram-se em discussões calorosas, em que ele partilhava as suas experiências íntimas e eu, em troca, abria-me com ele de uma forma que nunca tinha feito antes.
Cada momento que passamos juntos tornou-se inesquecível, cheio de ternura e de uma felicidade tranquila. Era como se estivéssemos a aprender a ser felizes de novo, e cada riso, cada toque tornava-se mágico, capaz de dissipar as sombras mais negras do passado. No dia em que percebi que o amor tem um poder incrível, prometi a mim própria e a ele que iríamos seguir em frente, mesmo que fosse difícil. Ambos sabíamos que seria preciso confiança e coragem. E assim começou o nosso novo capítulo, cheio de romance, de sentimentos e, mais importante, de compreensão de que o amor verdadeiro podia existir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E que o amor podia estender os seus braços para os nossos corações marcados pela tristeza, mas cheios de esperança. Um dia, ao chegar à casa depois de um longo dia de trabalho, passei pelo quarto do Leão. O som calmo da água a correr do duche ouvia-se do lado de fora da porta e, de repente, fiquei curioso. Abri a porta e fiquei paralisado no lugar. Para mim, pessoalmente, o momento foi quase mágico. O Leão estava em frente ao espelho, embrulhado numa toalha, com o cabelo molhado a brilhar à luz, gotas de água a escorrerem-lhe pelo peito e pelas costas. Sem querer, reparei como a toalha lhe apertava a silhueta, realçando a força do seu corpo. Os seus ombros maciços e os seus músculos perfeitamente definidos falam da sua atividade física e do seu treino intenso. As veias dos seus braços sobressaíam quando ele passava a mão pelo cabelo e, nesse momento, tornou-se claro para mim o quanto ele se tinha tornado um homem, um verdadeiro homem que não só tinha bom aspecto, mas que exalava confiança. Nesse momento, surgiram na minha mente recordações do meu marido, que deixou esta vida demasiado cedo. Lembrei-me de como o abraçava sempre que ele ia para o trabalho, de como lhe aplicava amorosamente o perfume, realçando seu caráter forte. Recordei com carinho todos os seus gestos, todos os pormenores, a forma como ajustava a gravata 3 vezes em frente ao espelho, e a minha alegria por estar perto dele. Toda esta proximidade e ternura apoderou-se de mim como uma tempestade prestes a rebentar. O meu coração bate mais depressa. Uma mistura de emoções cresceu dentro de mim, medo, desejo, nostalgia. Apercebi-me de que estava a sentir mais do que amor maternal quando olhava para o Leão. Estes sentimentos irrompiam das profundezas do meu ser, fazendo-me perceber, uma e outra vez, que era a altura de mudar. O Leão virou-se para mim, com um olhar de surpresa e talvez de compreensão. Não parecia envergonhado, mas havia algo mais profundo do que mera curiosidade no seu olhar. Mãe, está tudo bem? A sua voz estava cheia de preocupação e ternura, como se pressentisse o tumulto interior que tinha irrompido em mim. Nesse instante, apercebi-me de que estávamos numa encruzilhada, entre o passado e o que poderia ser algo novo. A cada batida do coração, apercebi-me de que guardar as minhas emoções já não era uma opção. Eu só não estava à espera, tentei dizer, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Estávamos unidos por algo mais do que família, algo que ocuparia o espaço após a perda e preencheria o vazio com um mistério encantador. Era uma nova percepção, um novo sentimento que não podíamos ignorar. Estendi-lhe a mão e, nesse momento, percebi, ambos estávamos à procura de algo que nos ajudasse a sarar. O mundo à nossa volta desapareceu, tudo o que restava éramos nós e aquele momento indescritível em que as nossas almas se tocavam. Eu sabia que havia uma oportunidade para algo novo entre nós, e esse sentimento encheu-me de esperança. Apesar de não podermos apagar todas as mágoas do passado, tínhamos a oportunidade de construir as nossas vidas de novo, com base no que tinha unido os nossos corações. Desde o momento em que passamos aquele momento tenso de olhares fixos, havia uma excitação entre nós que nunca mais me abandonou. À noite, à medida que a última luz do dia se desvanecia, eu estava a preparar o jantar na cozinha e Leão ajudava-me, rindo e contando piadas que antes exalavam apenas uma despreocupação infantil. Mas agora havia uma nova nota na sua voz, uma confiança e uma ligeira brincadeira, como um eco da proximidade que tinha acabado de nascer entre nós. Depois do jantar, sentamo-nos na sala de estar, a discutir planos para o futuro. Leão falou dos seus sonhos, de como queria viajar e conhecer o mundo. Mãe, queres vir comigo? Perguntou ele, com os olhos a brilhar de entusiasmo.
Naquele momento, senti que as coisas entre nós estavam a ficar mais fáceis a cada momento que passava, como se todas as barreiras tivessem desaparecido, dando lugar a novas sensações. Quando me deitei, cobri-me com o meu cobertor, mas os pensamentos sobre o que se tinha passado entre nós nunca me abandonaram. Deitei-me de lado, olhando pela janela, onde as estrelas brilhavam tão intensamente que pareciam poder conceder desejos. Passado algum tempo, ouvi Leon entrar no seu quarto, a discutir qualquer coisa no telemóvel, mas logo se fez silêncio. De repente, senti falta da sua presença. Mas não se tratava apenas de um desejo de comunicar. Era um desejo de estar mais perto, de saber que ele estava lá para mim. Eu tinha uma compreensão saudável do que tinha mudado na nossa relação e isso encheu-me de um misto de ternura e medo. Levantei-me e saí para o corredor, dirigindo-me instintivamente para o seu quarto. Ao abrir a porta, vi Leon já a preparar-se para dormir, cobrindo-se com um cobertor. A sua silhueta, à luz do candeeiro de presença, parecia tão acolhedora, tão convidativa. Respirei fundo, ultrapassando a hesitação interior. Leon, importas-te que me sente contigo um pouco? Perguntei, tentando fazer com que a minha voz soasse calma. Ele levantou a cabeça e sorriu suavemente. Claro, mamã. Ainda bem que vieste, disse ele, levantando o cobertor para me dar um lugar. Sentei-me ao lado dele, sentindo a mesma faísca entre nós que nos uniu. Começamos a falar de nada, de assuntos ligeiros, mas rapidamente a conversa descambou para sentimentos mais profundos. Leon partilhava os seus receios em relação ao futuro e eu ouvia-o, abraçando as minhas pernas à almofada. Nos seus olhos, notei uma compreensão e uma sinceridade que me faltavam. Isto criou uma atmosfera que encheu os nossos corações de energia quente. Aos poucos, a conversa foi se aprofundando, começamos a confiar um no outro mais do que nunca. Ele disse, sabes, sempre senti que podia confiar em ti, que eras a minha rocha. Mas agora vejo que esse sentimento é muito mais profundo do que isso. Havia tanta sinceridade nas suas palavras que os meus olhos encheram-se de lágrimas. Conseguia sentir a ligação a tornar-se mais complexa, mais real. Naquele momento, apercebi-me que os medos que tinha sentido quando o vi pela primeira vez, ali parado de toalha, se tinham dissipado. Em vez disso, havia uma ternura, um desejo de estarmos próximos um do outro. Cheguei ao pé dele e não havia nada de proibido na nossa intimidade, apenas um desejo genuíno de nos compreendermos e apoiarmos mutuamente. A cada minuto que passava, via-o adormecer dormia tão docemente que fiquei a observá-lo com um sorriso no rosto durante muito tempo. Esses minutos duraram uma eternidade até eu tomar uma decisão importante. Acho que o fez sem querer, porque rapidamente começou a fungar no meu ouvido. Nesse momento, peguei na sua mão e, enquanto dormia, abraçou-me e apertou-me a barriga. Nesta posição, mexi-me de uma forma tão profunda que o meu ninho, que não era visitado há anos, abriu as portas e engoliu o passarinho que queria dormir lá. Não posso dizer que desde os primeiros segundos comecei a sentir alguma coisa, mas aquela faísca dentro de mim acendeu um fogo. A culpa nunca me abandonou, mas em meia hora, o meu corpo estava tão quente que estava a encharcar os lençóis de suor. De repente, senti um abraço apertado, como se alguém estivesse a tentar desesperadamente abraçar-me. Fiquei paralisada, sem saber como reagir, sentindo-me no limite, como uma amante de rodeio. No início, foi assustador. A dor permaneceu em mim, enquanto a energia dele era como a de um pássaro zangado, como se estivesse a rondar o ninho, pronto a irromper numa situação já de si confusa. Ele envolveu-me com os braços de tal forma que não havia mais espaço. Não conseguia explicar o que tinha acontecido, mas em vez de me sentir novamente culpada, senti-me abençoada. Senti que estava novamente viva, que a minha vida começava a encher-se de luz, e abençoei o meu filho nos meus pensamentos. Os seus movimentos eram confiantes, quase involuntários. Ele entrou e ficou, e eu fiquei paralisada de medo e incerteza. De manhã, tive medo que ele reparasse nas marcas do meu corpo, sem perceber o que tudo aquilo significava, e tentei acordar antes dele para poder mudar algumas cobertas debaixo do sol quente. Era minha primeira experiência com outro homem,
quando pensava que não tinha nada. De manhã, tremia de nervosismo e de medo, como um homem que sofre de uma longa abstinência. Os meus pensamentos rodopiavam, e as paredes à minha volta pareciam apertar-se, implorando por mais, pelo calor que ressoava no silêncio. Agitei-me nervosamente na minha cadeira quando Leon acordou, entrou na cozinha e o meu coração parou de excitação e sabes, ele era como uma rocha, forte e confiante. Ficamos assim durante algum tempo, até que os seus movimentos encheram a sala de magia. Fiquei maravilhada com a forma como a sua figura robusta, ainda infantil, assumia agora novas formas. Era tudo uma mistura tão estranha de euforia e medo que cada toque nosso era cheio de ciúme, como uma luta, como dois navios que se fundem no oceano. O ar tornava-se mais quente e mais doce a cada minuto. Deslizamos um para o outro como se ganhássemos uma nova compreensão, e cada um dos nossos olhares estava cheio de mistério e desejo. Todas as palavras que poderiam descrever este momento perderam o seu significado quando finalmente me apercebi. Esta ligação não podia continuar na sombra.